Bom dia a todos. Bom dia. Vamos agradecer, antes de mais nada, mais um domingo, a espiritualidade amiga que já está trabalhando em nosso favor. Por isso, Pai, te pedimos o seu amor e a sua luz se espalhe por cada canto desta casa, abençoando encarnados e desencarnados em Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do pecado. Pois que é também o poder e a glória. E hoje, com uma grande satisfação de receber novamente em nossa casa Agnes Pet Ponte, passadora que é lá do Francisco de Assis. Como dizia a querida Herta, nós somos obsessores da Agnes, que ela não fica um ano sem vinho, graças a Deus. Fica à vontade, a casa é tua e depois nós voltamos para conversar. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, em especial um bom dia para a Herta também, que eu soube que mudou-se de cidade e que disse que ia estar me assistindo hoje aqui junto a vocês. Então, um beijão para ela e que ela se sinta ainda mais feliz do que sempre transpareceu, com aquela alegria contagiante, né? E ela escolheu, porque eu tenho feito 2 palestras, e uma delas é sobre ditos populares na visão espírita, e também estava trabalhando com questões de família, né? Muitos questionamentos chegam para a gente acerca de família. Mas família é um tema muito debatido. A gente vai também passear um pouquinho sobre essa questão do que é debatido, ou que é muito abordado ou não. De qualquer forma, ela escolheu família. Ela falou, é sempre bom falar de família, né? Talvez porque ela tenha o mesmo sentimento e por isso me motivou esse sentimento a fazer esse bate-papo de hoje, dessas questões que envolvem sempre aquilo que a gente chama de problema, né? Sempre tem problema dentro da família, sempre tem algum encrenqueiro, sempre tem algum necessitado, e nós nos colocamos sempre à parte, né? Mas nós somos ínteres, nós somos parte dessa família, nós estamos nesse contexto, e a gente acha que muitas vezes as coisas estão acontecendo ali e nós estamos aqui. Não, tem uma frase em terapia sistêmica que é muito bonitinha, que diz assim, o observador faz parte do sistema observado. Então, a sua parcela de responsabilidade, de forma direta ou indireta, ela existe. E como casualidade não existe, nem hoje, vamos dizer assim, a ciência até a menos e a mais formal, não compactua com a história de que tudo é casual, que o universo é casual, isso já não tem mais razão de ser. Então, a sua colocação no núcleo familiar também não é casual. Então, abordar esse tema é sempre algo gratificante e também uma oportunidade de reflexão, né? Até porque a gente pode utilizar de forma direta no cotidiano. E a doutrina espírita é isso, é a gente trazer os conceitos doutrinários para o nosso cotidiano. Não adianta nada, não existe essa noção de que templo é uma coisa e que se louve, se louve, se louve. O Cristo já tinha dito. Você pode dizer Senhor, 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 quantas vezes você quiser. Mas se eu não fizer a vontade do Pai, não tem como, né? E a gente sabe que tem quem engravidou porque não queria. Bom, essa história também vamos combinar, né? Quem é do mundo adulto sabe que não é bem assim, né? Não engravidou porque não queria, não engravidou porque não queria, não engravidou porque não se precaveu da forma adequada, né? Ou se distraiu. Qualquer coisa semelhante a isso. Há situações onde os filhos te vêm para você de uma maneira que você realmente não espera. Eu não sei se eu contei para vocês um caso de uma paciente aqui, que teve uma criança aos 43 anos. Cheguei a contar esse caso para vocês? Uma pessoa que ficou viúva aos 30 e tantos anos, 32, 33, contei? Nenhuma vez? Eu chamo isso de a explicação do acaso, né?
como o acaso pode ser bem explicado. Ela ficou viúva e ela entrou em menopausa precoce. Os senhores sabem o que significa isso? Uma falência ovariana prematura. Meninas que param com seus ciclos menstruais muito cedo. E essa senhora, uma senhora que quando chegou para mim, ela já tinha 43 anos, quase 44, e ela, muito bem apanhada, muito bonita. Quando ela ficou viúva, ela era extremamente apaixonada pelo marido. E se casaram, estavam tentando fazer a vida, e ele teve um acidente com a moto, e ele faleceu. E essa senhora entrou em menopausa precoce, daí 2 anos, muito traumatizada, nunca mais teve ciclo menstrual, levava a vida dela e nunca mais se envolveu com ninguém. Até porque ela era extremamente apaixonada por esse marido que tinha ido a óbito. E ela foi muito interessante porque ela dizia, em cada homem que às vezes se aproximava de mim, porque eu sempre fui uma mulher, eu era livre, muito bonita, os homens se aproximavam e eu olhava e dizia, não tem nem comparação. Não consigo fazer um paralelo, nem para me atrair por alguém. E foi seguindo a vida sozinha. Até que num comércio perto da casa dela, uma pessoa de baixa renda, baixa para média renda, né? Num comércio perto da casa dela, começou a trabalhar um rapaz que vinha, havia pouco tempo, do Nordeste ou do Norte. E ela conhecia pelo primeiro nome. Ela comprava nessa loja. Eu tenho que tomar cuidado com os detalhes, porque a gente não pode identificar paciente nunca, né? Mas ela comprava nessa loja e esse rapaz começou a ser muito simpático com ela, bem mais novo do que ela. E tinha uns quase 30 anos. E ela, né, sempre à parte. Mas esse menino realmente insistiu demais com ela e começaram a conversar, até que uma vez ela falou, tá bom, vou tomar um café com você. E ela foi. E ele muito simpático, dizendo que tinha se apaixonado por ele, papapá, e ela se sentiu um pouco envolvida. Moral da história, eles acabaram, depois de um tempo, se conhecendo, saíram por uma única vez. Se relacionaram sexualmente por uma única vez. Essa moça estava em menopausa, ela já com 42 anos, ela estava em menopausa desde os 30 e alguma coisa. Portanto, cerca de 10 anos menopausada. Bom, ela simplesmente se arrependeu, comunicou para ele que sinto muito. O tempo que eu fiquei com você mesmo conversando era só meu marido que vinha na minha cabeça, eu sou apaixonada por aquele homem, eu não vou conseguir mais me relacionar com ninguém, eu me senti assim, assado, enfim. Eram todas aquelas crenças, por causa da idade, papapá, ela rompeu. Ela rompeu, o rapaz entrou em desespero. E eu sou extremamente apaixonado por você, eu gostaria de estar com você, eu gostaria de te acolher, que você me desse uma chance. Bom, não houve condição. E ele simplesmente foi embora. Ele voltou para a terra dele. Só que ele não tinha um contrato oficial com o dono do comércio. E só se sabia o primeiro e o último nome dele. E o nome dele, o último, era Silva. Não tinha endereço de origem. Tinha endereço enquanto ele estava trabalhando nesse comércio. Não tinha endereço de origem. Nome super comum. Eu não me lembro o nome, mas também não iria citar o nome na íntegra, mas o sobrenome era Silva. Bom, um tempo depois, ela vem para mim. Por que ela veio para mim? Porque o neném nasceu. Uma relação sexual. 10 anos menopausado. De um rapaz que foi um instrumento e a criança tinha síndrome de Down. Eu pergunto para vocês, esse nenê tinha que vir ou não tinha que vir? Então, acaso, qual é a chance de uma menopausada estar ovulando, o mais correto seria dizer ovocitando, naquela noite em que ela se relacionou por uma única vez? Né? Então, família não é casual. Você não está inserido casualmente com aquele cara chato. E o pior, quem que a gente mais... Eu não, tá, gente? Mas quem que a gente mais reclama? Flávio, por exemplo. De qual membro da família a gente mais reclama? Não é da sogra. De quem que a gente mais reclama da família? O Adriano falou que é do meu sogro. Não, vamos combinar. Com quem que você mais briga, então? Ah, olha lá, ele fez assim. É ou não é? E aí é que tá. E esse é o único que você escolheu.
Então tá bravo com o universo que te inseriu num contexto de família de origem eventualmente mais chatinha, mas o que você mais pega no pé, que te pega no pé, que briga, que ali, ó, tá, 2 porquinhos espinhos para se espinhar e aprender, que todo mundo espinha e, portanto, tem que aprender a conviver, é o seu esposo, sua esposa, que você escolheu. De uma certa forma, há controvérsias, o universo também escolhe, mas você foi copartícipe dessa escolha de maneira muito mais direta do que escolher seus filhos, ou não? Não é? Então, muito cuidado quando falar mal do time que você joga. Não se fala mal do time, experimenta falar mal do... É dele mesmo, do Corinthians, para mim. Tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Esse note é um pouco diferente do meu. Tá aqui. Bom, o que a gente... Tem tela toda aqui, ô Flávio? A tela toda para mim? Só uma? Fazer essa tela toda? Tem como? Não, pode deixar. Me vira, fico de óculos. É que eu não ia usar o óculos, mas eu fico, fica tranquilo. Bom, quando a gente fala de um tema que outros oradores já abordaram, a gente fica pensando, vou lá para ouvir aquilo de novo, né? Chover no molhado, não é assim? Então, mas tem algumas controvérsias com relação a chover no molhado. Você pode chover no molhado, mas tem diferente intensidade de chuva. Cada chuva tem uma característica. E a questão de se nós fizéssemos um paralelo, nós somos solos muito diferentes. Nossa absorção é diferente. Então você pode ouvir um tema hoje que o Flávio expõe, um tema hoje, amanhã que a Agnes expõe, e que o Adriano depois expõe. E o que você vai observar? Que você às vezes só tem alguns insights, mesmo sendo o mesmo assunto, depois de uma determinada abordagem. Né? Então o centro espírita é exatamente isso. Aquele porto onde você vem pegar proventos para enfrentar o que está lá fora. Porque o mar não é fácil. O mar é bravio. Né? A gente nunca sabe se vai pegar calmaria. Eu sempre faço esse paralelo. Calmaria ou tempestade. Mas um barco bem provido. Um barco que está, vamos dizer assim, com a mecânica em dia. Né? Que o capitão sabe remar. Né? Remar não, porque seria um barco bem maior. Né? Mas sabe conduzi-lo. Então ele tem mais chances de sobreviver às tempestades. A doutrina espírita é isso. Ela não vai te dar os subsídios internos, ela vai te dar elementos para que você os crie. Então você vai aprendendo a resiliência, vai aprendendo a passar pelas crises, vai mudando a sua visão de mundo, vai mudando o que a gente chama de perspectiva. Então não importa que o mesmo assunto seja abordado N vezes. Vou naquele congresso espírita, naquele encontro espírita, mas é o fulano que eu já ouvi, mas ele vem às vezes com uma abordagem diferente que vale a pena você ouvir. Então... né? Esse é bonitinho, né? Que é do Bob Dylan, que diz que uns sentem a chuva e outros apenas se molham. Isso é muito bonitinho, né? A gente vai acabar sentindo. Bom, do ponto de vista do recordar é viver, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Minha avó tinha uma frase que dizia assim, era italiana, bella roba. Todo mundo sabe disso. Lembrou da tua avó também? Bella roba, né? Significa uma grande coisa. Todo mundo já sabe disso. Qual o esforço que você está fazendo? Para combater sua depressão, seu mau humor, sua maledicência. E eu? Tudo isso em mim dobrado. A gente está cansado de ver a frase, mas o que a gente tem feito a respeito? De verdade. Porque aqui, ó, fica facinho, né? Fora da caridade não há salvação. Qual caridade? De trazer os alimentos para o centro? Qual caridade? Qual é o limite da caridade? O que se define? Bom, talvez a caridade, a melhor forma de se definir como fazer, o que fazer, quando fazer, seja a compaixão. Se eu estiver no lugar do outro, eu quero naquela hora, daquele jeito, com quem? Então, caridade também é um conceito muito amplo, porque eu estou cansada de ouvir, mas eu acho que é trazer alguma coisa. Eu estou fazendo a minha parte. Qual parte? Dentro de um esforço mínimo, médio, mas eu tô bem já. Mas você está se nivelando por quem? Quando os espíritos perguntam qual é o espírito no qual nós devemos nos basear, eles nivelam aqui por baixo? Eles nivelam por quem? O Jesus, pelo amor de Deus, não vou chegar tão cedo. Vamos todos chegar lá.
mas não tão cedo. Então a gente tem que começar a colocar a nossa perspectiva de uma maneira que nós não nos isentemos da responsabilidade que nos cabe, porque a quem muito foi dado, muito vai ser pedido. Eu faço, estou fazendo o meu máximo, para nada. Para nada. Está fazendo de forma tão confortável, do ponto de vista de transformação, que a caridade não sai da forma até que poderia sair. Isso não exige muito sacrifício, não, apenas uma mudança de postura mental. Porque ser caridoso, ser bondoso, se transformar não é ficar quietinho, não é aprender a ficar em oração 24 horas por dia. Aliás, os espíritos até, entre aspas, criticam de forma negativa quem se isola do mundo para ficar em contemplação. Muito pelo contrário, onde é que você vai aprender a ser um ser humano melhor? Convivendo com seres humanos iguais a você, que não são tão bons assim, exatamente como você. Então, o que a gente faz com a família quando ela dá problema? A gente se alija. A gente se abstém de reuniões. A gente começa a não ir mais na casa do pai porque encontra aquela cunhada. Aí ela me transtorna. Não, você se transtorna. Se você dá o poder para ela te transtornar, ela vai te transtornar. A gente tem desculpas para não dominar as más inclinações. Que é de se dar mal com a fulana ou com o fulano, que é de brigar, mas fulano não presta. Tá bom. Você presta 100%? Empresta um pouco da sua condição sobre-humana de ser um indivíduo tão prestável, né? E ajude o imprestável. Afinal de contas, não por acaso estão na mesma família. É impossível. Tá bom, cada um tem seu tempo, então tolere em benefício daqueles demais e constitua um núcleo familiar saudável. Agora, eu, que estou também inserida numa família, pergunto a vocês com a mesma perspectiva que eu. É fácil? Eu diria, em algumas situações, é quase impossível. Não é assim? Muito bem. Mas evolução moral e intelectual faz parte da história. E para eu me evoluir moralmente, eu posso, como caboclo, sentir as experiências aqui, ó, e evoluindo, e ter aquela sapiência natural da experiência vivenciada. Mas ainda o alto é tão poderoso, e tão maravilhoso, e tão misericordioso, que pegou e falou assim, vai ali no centro do Flávio, centro do Flávio nada, centro que o Flávio tem a obrigação e a maior responsabilidade de presidir, que tem, eu cito os dois, o Adriano é meu amigo de infância, né, o Flavinho gentilmente sempre me convida, então eu acabo citando os dois, pego para Cristo, porque eu os conheço mais. Mas, vai até ali, e tem a oportunidade de fazer o quê? Estudar. Porque a evolução moral, se eu tiver o conhecimento, por exemplo, eu sei que isso aqui dá choque. Se eu não sei que isso aqui dá choque, eu ponho a mão e aprendo com o choque. Mas se eu aprendo que dá choque e constato que outras pessoas já vivenciaram e provaram isso dá choque, vem cá, põe o dedinho, porque eu não vou pôr. Então, a evolução intelectual, a doutrina espírita, permite que pelo estudo, e claro que tem evolução intelectual, a gente pode falar do contexto do que você está aprendendo da sua própria profissão, mas do ponto de vista da doutrina, do estudo da doutrina, ela te permite evoluir moralmente melhor, porque te dá as informações necessárias para você falar para você, não segue por aí que você não vai dar certo. Cuidado com isso, que isso é um suicídio lento. Cuidado com a traição, porque embora ela venha de contra para aquilo que você chama de tentação, que é algo prazeroso para você, você vai se danar lá no fim. E aí a gente fala, opa, está tendo a oportunidade de raciocinar, portanto usar o intelecto. Tá? Isso é muito importante. Ah, mas eu estou chateado, na minha família é isso, meu filho é aquilo, meu marido não sei o quê, não deu certo com nada. Muito cuidado com isso. Porque ao lamentarmos, ao nos deprimirmos, ao desistirmos, e desistir nunca, né, gente? Mas muita gente faz isso, nós nos transformamos em zumbis mal-humorados que ninguém quer ficar perto. Exceto quem quer ficar perto de uma pessoa mal-humorada? As trevas. Porque você está exatamente como o diabo gosta. Então você vai ter o diabo, entre aspas, como companhia.
E em família não é muito diferente disso. Então, a gente sempre tem que lembrar do quanto o Espiritismo nos é benéfico do ponto de vista de nos esclarecer, né? O Espírito, para nós marcharmos em direção a rumos melhores. Ele está me boicotando. Deixa eu ver se... ele me boicotou. Deixa eu voltar. Travou. Dá uma olhada aí, por favor. Voltando. Nós pulamos tudo isso, né? Põe lá para mim, por favor, no primeiro. Não, passa as cenas dos próximos capítulos. Isso. Tá bom. Tá? Obrigada, Flávio. Ô, Flávio, você está passando aqui ou está passando aqui? Porque eu estou passando aqui. Aí, né? Beleza. O computador está dando show aqui. Ele está dando umas graças, fazendo umas gracinhas. A gente não liga, tá? Então vamos lá. Então é impossível abordar todos os detalhes envolvidos no apoio aos irmãos em experiências difíceis. A gente não vai conseguir esgotar o assunto família nunca. Essa breve, vamos dizer assim, e quase que, né, superficial abordagem. Assim como muita coisa para ser falada ainda vai ser falada. Mas alguns procedimentos podem ser adotados pelos espíritas em algumas situações mais complexas que podem ressignificar a vida de muitos. Porque a gente acha que vem aqui só para transformar as nossas vidas. Às vezes a gente é instrumento de transformação de vida alheia, que vai contar, entre aspas, em bônus horas, muito mais para a gente do que para a nossa própria vida, tá? Bom, eu não vou ler na íntegra, mas a gente sabe das informações do Evangelho, assim como tem aquela questão do o que fizestes com os filhos que coloquei para que você, né, em confiança para que você os criasse. Então, a responsabilidade que nos cabe enquanto pais e também a não casualidade das relações, que nem sempre são consanguíneas. Então, há espíritos, inclusive familiares, que conviveram conosco em outras vidas e que estão hoje como amigos, como pessoas, parentes até mais distantes, e que a gente tem muita afinidade. Outros, em compensação, que a gente não tem a menor afinidade. Às vezes, verdadeiros algozes que vêm de filhos. Você fala, mas gente, eu faço tudo para essa criança, e essa criança não tem jeito, ela não gosta de mim, parece que tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu diria, com mais propriedade, porque aprendi isso. Teve alguma coisa. Então não tem alguma coisa, porque essa oportunidade é justamente a da mudança. Então teve alguma coisa. Eu brinco que lá em casa a Amanda foi cigana. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que é verdade. Aquilo é de uma, né? Foi você, filha, de pequenininha? Não, te amo, mamãe, beijinho. Oi, gato, sabe, gato? Arthur, general do campo de concentração, onde provavelmente eu fiquei. Ele acha que hoje ele veio para mandar na mãe dele. Mais ou menos assim. Foi você que foi? E por que você fez? Eu me equivoquei. Uma publicitária, o outro engenheiro. Então são personalidades díspares que na hora que você vai educar, não dava para educar Arthur como Amanda, Amanda como Arthur. Não tinha jeito. Tentei alguns elementos em comum. Quem aprendeu mais de toda essa história desse triângulo? Eu. Óbvio que fui eu. Faria diferente? Faria. Aí vem o Lorenzo. Aí você pega o neto, você põe os conceitos da educação, põe tudo aqui de baixo. Um pouquinho, gente, um pouquinho. A veia educadora não pode perder, né? Mas aí vem aquele espírito maravilhoso que é o neto. E aí a gente muda de perspectiva, né? Mas, sim, algumas relações, elas são tumultuadas, de origem tumultuada, porque são espíritos antagônicos, mesmo com laços consanguíneos. Dizem que o maior amor do mundo, qual é? Da mãe. Mas é também o mais egoísta. Oi? Ué, é o meu filho. Se tiver dois para salvar, ou é meu filho ou é da vizinha, qual que eu vou salvar? Então não é o amor fraterno do Cristo. Em intensidade, ele é o maior amor do mundo. Mas é um amor egoísta. E onde é o melhor lugar para colocar alguém que tem problema com você? É seu filho. Não
tem lugar melhor. Aí a coisa vai ter que se resolver. Se não se resolver agora, volta de filho de novo. Então aquele parente, sabe aquele cunhado? Aquele irmão? Então, bebecinho no colo na próxima encarnação. Tá vendo? Tem um amigo meu que danado virou um dia e falou assim, eu falei, mas vocês estão se dando melhor porque tinha problemas sérios com a esposa, né? Não, estou me esforçando. Ai, que bom, fico contente que vocês estão se acertando. Vocês são lindos, inteligentes. É uma questão de, não, também tem isso, mas vai que eu pego ela de novo na próxima vida. Então eu preciso dar um jeito de equacionar tudo. Eu falei, olha que danado, se meu marido pensar assim, eu puxo a orelha dele, né? Mas acontece da gente ter dentro da família, então, esses antagonismos. Ela é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Sem continuar a frase, onde é que está o nosso problema atual hoje? Atual tem que ser hoje, né? Qual é o nosso problema atual hoje? Chama família. A melhor forma de você arrebentar com uma sociedade é manipulá-la, desagregá-la. Como você desagrega? Destruindo a questão da família, né? E questões diversas envolvidas. Bom, mas falando nisso, e a sua? Ah, mas a minha? A minha tá muito bem, obrigada. Não tô falando da minha, a nossa. Tá bem? Beleza. Então, na sua família não tem violência, não tem vício, não tem depressão, não tem sexo irresponsável, não tem sexualidade precoce, não tem crise financeira, não tem desrespeito, não tem indiferença. Porque se não tiver, ela tá bem. Atende tudo de pouquinho. Alguns ali só um pouquinho. Felizardo. Felizardo. Né? Então a gente diz, tá tudo bem dentro do que te compete. Como que é esse bem? Na 582 do Livro dos Espíritos, os filhos são colocados pelo Criador sob a tutela dos pais para que estes os dirijam para um caminho do bem, corrigindo-lhes as más tendências. Então não é colocar no mundo e, eu fiz tudo por ele. Educou? Porque quando um filho, um neto nasce, a gente tem que optar. Você é um educador desse espírito que também veio sob minha tutela, ou você é amiguinho? Meus filhos sempre estranhavam que eu dizia, não sou amiga de vocês. Nunca serei uma amiga. Amiga permissiva, amiga que você conta tudo. Pode contar tudo pra mim, eu vou entrar em desespero. Se eu souber das coisas da Amanda, do Arthur, tô saindo, eu vou lá bater na pessoa, não vou querer, eu vou escolher. Não pode. Mãe e pai não são amiguinhos. São mãe e pai. Com uma responsabilidade totalmente diferente. Claro que há confidência, claro que há confiança, claro que há muitas coisas e mais. Que não tenho uma boa amizade, mas não sou amiga, sou mãe. Então eu tenho um viés de mãe. Não dá para confiar em mim como amiga no sentido, você não vai fazer nada a respeito, não vai contar pro meu pai? Mas qual a primeira pessoa que eu vou contar, minha Nossa Senhora? Eu casei com meu inimigo ou casei com meu cúmplice? Não é? Então não existe isso. Um amigo vai guardar só para ele, sua mãe não. Se ela casou com um bom homem que quer educar os seus filhos, não vou contar para o seu pai. Não se faz isso. Aí é um grande viés. Não conta para sua mãe que eu te dei isso. Não pode. Há de se ter cumplicidade na educação. Mas somos muito díspares. Põe um terceiro para mediar. Ou desde que não prejudique a questão da educação, tá bom, você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu. Mas as meninas geralmente são as mais bruxas, né? Porque ficam com um contato maior com os filhos. Os pais chegam depois, eles são mais bonzinhos, né? Então a gente vai cada um dentro do seu papel nesse ponto sem prejudicar, não tem problema nenhum. Mas é difícil porque você passa a ser aquele indivíduo que veio de uma família de origem no mar de rosas e você passa a ter que adubar a gente para ser rosa. E o processo de crescimento, quem aqui já cultivou uma plantinha? Que coisa mais frustrante do que você pôs água? Você pôs o adubo, você pôs o cercadinho, você fez de tudo. A plantinha, nada. A plantinha que você pegou, aquela mudinha que você estava com tanta esperança que ficasse como aquela planta que você tinha de ideia ali da origem, né? Mas não ficou. E quando a formiga vem e destrói tudo? Quem vem de fora vem e faz o seu papel. Porque eu não protegi da formiga? É complicado. Mas sob que responsabilidade estava aquela plantinha? Minha. A doutrina espírita mostra que maternidade e paternidade são missões difíceis, mas prazerosas também.
um lado perfeito. Eu costumo dizer para os meus pacientes, tem paciente que fala assim, olha, mas como é que eu faço para garantir que meu filho venha normal? Qual é a minha resposta? Tem algum exame? Porque eu posso pagar qualquer exame. Eu ouvi isso de um paciente. Olha, a melhor forma de você garantir um ser humano íntegro, perfeito, não ter filhos. Quem já comeu Kinder Ovo aqui? Sempre uma surpresa. Alguma vez, eu não sei se eu fui vamos dizer assim, a não tão sortuda, mas alguma vez, qualquer Kinder Ovo que você comeu, a surpresinha que veio que você queria, era exatamente o que você esperava? Nunca. Kinder Ovo é uma frustração. É para ensinar resiliência para a criança. Dá Kinder Ovo. Ele vê aquele desenho e fala, nossa, né? Que lindo. Trem em caixa, não. E custa caro. Não vão falar mal do Kinder Ovo. Ele é bom. Mas eu digo uma coisa que vocês não estão lembrando. Não tem chocolate? E do clarinho do escurinho, atende vários gostos, né? Então tem o prazer no Kinder Ovo, não tem? Então não importa a surpresinha, sempre tem a parte boa também, não é? Muito bem. Sociedade moderna, falta de preparo dos integrantes. A família, ela é como era, mas ela não é mais a mesma. O que a gente tem? Vou só colocar algumas coisas para a gente pensar. Família tem cada vez menor número de pessoas. A gente ia na casa da avó antes, tinha 11, 12 primos, né? Hoje está torcendo depois de 8 anos em mais um priminho. Mais ou menos assim, né? Contato menor com a família externa. Nós temos muito mais meios de transporte, em termos de quantidade. Carro sempre houve, pelo menos no nosso tempo aqui, tudo bem. Mas hoje, praticamente toda a família tem um ou dois. Quem vai na casa dos parentes? Divórcio, recasamento, pais singulares, os pais solteiros adotam filhos, pais homossexuais adotam filhos. E como é que está a cabeça das pessoas que estão lidando com isso? A doutrina espírita não permite o casamento entre homossexuais. Mentira. Mentira. A doutrina espírita não tem nada contra casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existem orientações específicas, uma vez, se vocês quiserem, a gente faz uma palestra sobre isso. A doutrina espírita se preocupa muito por uma questão amor, regendo relações, e a questão da promiscuidade, que é muito complicado. Há uma série de situações envolvendo padrões, vamos dizer assim, menos comuns, hoje em dia nem sei se posso dizer isso, da sexualidade humana, mas também sabemos que isso também não é por acaso, e não se define um indivíduo entre bom, ruim, qualquer coisa, pela opção sexual dele. Nós temos heterossexuais, mas tem que ser... Tá, heterossexuais que se nós formos avaliar o submundo mental, tá? Então, há de se ter muito cuidado de categorizar, etiquetar uma pessoa dentro dos nossos princípios, mas há de se respeitar. Se tiver qualquer problema numa opção sexual daquele indivíduo, é dele com o pai. Qualquer problema que advenha da sua opção. Agora, ele me respeitando, ele amando, eu amando, e nós construindo um mundo melhor, sem eu impor que o que eu acho está certo, que é o mais certo, é o verdadeiro, é o justo, e ele fazendo a mesma coisa, porque também o contrário está errado, tudo vai bem. E cada um não pode dirigir a vida do outro. E quem diz que eu estou certa, você está certo, o outro está certo, o outro está certo? Não. Então é lícito, desde que haja respeito e amor envolvido. Desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, em qualquer situação. Tá? Beleza. Diminuição das fronteiras geracionais. Hoje o neto fala com o vô como se ele fosse o amiguinho da esquina, não é nem o melhor amigo. Então, mas é o neto que é o problema? Ou quem está do lado? Qual foi o exemplo que essa criança recebeu para se comportar com o avô? Muito provavelmente da mãe ou do pai. Quem educou a mãe ou o pai? Quem ainda tem a responsabilidade de educar a mãe ou o pai? E se a Amanda estiver me escutando, ela sabe que outro dia ela deu uma resposta atravessada para mim. Eu falei, cara, eu vou te catar pelos cabelos. Minha paciência tinha ido assim, tentando resgatar a paciência.
Mas foi por um ter cabelo longo, né? Eu fazia com 15, falei, vem aqui, vamos conversar. Matei, não matei. Eram salavancos de muito carinho, muito amor, né? E é lógico que eu estava passando um atestado, como dessa vez, de incompetência para resolver com diplomacia. Quando a gente tem incompetência para resolver com diplomacia, a gente apela. Então, quando a gente é violento com alguém, é porque nós não temos a competência mental de lidar com crise. Ou melhor, temos uma competência para lidar muito mal com as crises, né? Mais ou menos isso. Super oferta que antecipa a demanda. Não deixa a criança pedir, criatura. Não dá antes. Não antecipa nada, né? Ah, porque o meu amiguinho tem. Meus filhos falam assim, mas todo mundo tem. Mas como eles chamam? É Amanda Fetcourt? Arthur Fetcourt? Não é, né? Não, vocês não são todo mundo. Eles queriam me matar, né? Vocês não são todo mundo. Meu filho, há pouco tempo atrás, ele tem 35, vai fazer 36, e ele colocou assim, não, ele acabou de fazer 35, na verdade, ele colocou assim, no Dia das Mães, um monte de frases, né? E uma delas era essa, você não é todo mundo, que toda mãe fala. Né? E um monte de frases, e colocou assim embaixo, muito obrigada, mãe. Eu reclamei de cada uma delas e hoje eu te agradeço. Né? E é o nosso papel, não tem jeito, né? Diminuição do amor romântico. Hoje as meninas ainda procuram, embora neguem, elas querem o amor romântico, mas ele está cada vez menor, né? Porque não tem aquela singularidade da conquista, está mais complicada, né? Casamento não é mais centrado na reprodução, então tem casais que se casam, mas não quero ter filho. Como assim? Não quer ter filho? Eu outro dia brinquei com uma amiga, falei, pede reembolso. Como assim? Reembolso. Você aplicou tanto nela, a menina não vai te dar um neto? Eu quero reembolso. É muito investimento para não ter continuidade. Quando você investe na bolsa de valores, no, sei lá, CD, qualquer coisa lá, você tem pelo menos aquele dinheiro de volta, né? Ou, tudo bem que você pode perder tudo se for um perfil bem de arriscar, né? Mas normalmente a gente quer lucro, e neto é lucro. É uma coisa que você quer pro resto da vida. Eu sou totalmente a favor da prole, tá? Desde que você tenha condições intelectuais e um pouquinho financeiras, eu sou totalmente a favor, e neto principalmente. Faço campanha para todo mundo ser vô e vó, porque não tem coisa melhor nesse mundo. Aumento de individualidade e superficialidade, não preciso nem tecer comentários. Consumismo como forma de vida, então se você não tiver aquele bem material, você não sossega. Ausência de religião, para muitos lares, desconsideração com antepassados, isso é gravíssimo. Descompromisso com cuidados, isso é outra coisa grave. O filho está vivendo a vida dele, você faz tal, dá um jeito, vai. A gente cuida tanto, né? E depois na hora que precisa de um pouco mais de proximidade, não é em cuidar, proximidade, delega para o cuidador, delega para a casa de recuperação, de repouso. E eu acho que é válido. Eu até já falei com os meus filhos, eu quero ir para uma casa de repouso. Se eu ficar viúva, se der algum problema, né? Eu quero ir para uma casa de repouso. Mas eu já falei, tem que ser alegre, tem que tocar samba. É uma casa de repouso, um porém, dentro do meu perfil. Não é assim? Por quê? Porque é claro que a gente não quer ficar sobrando na casa de alguém que tem uma dinâmica que você muitas vezes não pode acompanhar. Então, às vezes você está ali com seu pai e sua mãe porque é sua obrigação, mas em outro lugar ele teria amigos para conversar o dia inteiro, você sai para trabalhar. Então, tudo isso não é porque pôs na casa, não é isso. É a forma com que você interioriza o amor, né? E o expande para pai e para mãe no final da vida. E até os filhos, tem gente que delega. Anteontem eu saí com umas pessoas que num momento lá me disse assim, mas não pode ter uma babá que fala errado, senão a criança cresce falando errado. Eu falei, ué, então a babá vai ficar 24 horas com essa criança. Porque se é meu filho, a babá vai estar no momento apenas que eu preciso. Se eu trabalhar, ela vai ficar com a babá, tudo bem, mas eu vou chegar, vou corrigir. Vou corrigir a babá também, como caridade. Vem aqui, ó, não fala assim que é mais certinho. Né? E a gente vai, com amor tudo se resolve. Se eu pegar então eu vou pagar uma professora, né, alguém que fez tradutor e intérprete, olha, fale bilíngue com o meu neto, com o meu filho. A gente tem umas coisas umas
A gente delega por problemas de comunicação, né? E é lógico que todos esses problemas vão deixar as fronteiras entre as famílias, entre os membros da família muito rígidas, e as crises aparecem. E aí tudo se transforma. Pai fica do lado de filho contra a mãe, mãe fica do lado do filho contra o pai e mãe não suportam aqueles filhos, os filhos se rebelam contra os pais. Dentro das teorias psicológicas tem uma série vamos dizer assim, uma nomenclatura, né, uma sistemática toda específica. Porém, o que a gente vê é uma coisa totalmente bagunçada, né? Bagunçada dentro dos papéis e etc. E aí a gente tem a mania de culpar o outro. A avó também é bem culpada, né? Minha mãe que mima. Tira da sua mãe. Ah, mas eu não posso, eu trabalho. Conversa com a sua mãe. Ah, ela não aceita. Ai, vamos conversar melhor, né? Falei outro dia para uma paciente, ela não aceita porque ela acha que ela está fazendo bem. Se você conseguir mostrar para ela que não é bem, ela vai fazer diferente. Mas se você entrar só numa guerra, né? E tem gente também que não entende que neto é neto, não é filho. Não é filho. Né? Então, a mãe e o pai têm o papel de mãe e de pai. Você tem o papel de avô e de avó. Dá uma estragadinha. Mas pai e mãe não, né? Vitimizar-se. Ah, porque meu pai... você tem quantos aninhos? 32? 45? Meu pai foi muito bravo, por isso que eu sou bravo. Gostou da experiência? Já é um homem adulto? Sabe? Ah, mas os reflexos associados com a sua perspectiva, com a sua experiência, com a sua necessidade de mudança. Ah, mas eu não consigo. Procura ajuda, meu filho, mas não justifique a sua violência em casa porque seu pai foi violento. Não tem justificativa. Se hoje você é um adulto racional, cognição normal, você precisa saber que você agora tem outra responsabilidade. Tá, teu pai foi tudo isso. E tua mãe? A minha mãe era um amor. Minha mãe compensou tudo. Então, ótima oportunidade para se concentrar aqui, não aqui. Então, o que um terapeuta vai fazer? Tirar a experiência do seu pai, da sua história? Não. Ele vai te fazer ressignificar coisas, olhar de um outro jeito, puxar para algumas lembranças de que você é capaz de fazer diferente. E é. Então, eu não vou no psicólogo porque ele não vai resolver meu problema. Claro que não. Óbvio que não. Cada falsa crença, ele não está ali para resolver seu problema. Quem disse isso para você alguma vez na vida? E que você está louco? Às vezes até pode ser. Mas você geralmente não está, não. Ele está ali para fazer você enxergar de uma maneira diferente a mesma coisa. Só isso. E você vai fazer a transformação. Solucionar com violência, que é uma das estratégias diante das crises muito equivocadas, ou ir para o divórcio. Ah, não dá mais. Vou me separar. Às vezes, né, a gente fala assim, não vou me separar, vou jogar na parede, jogar do 5º andar, né? Não pode, não pode. As meninas, por exemplo, elas têm o hábito de pensar demais, a energia feminina é muito forte. Se a gente pensa, você fala, quero jogar daqui do 3º andar, o sujeito toma um tombo. De quem foi a responsabilidade? Sua, não caiu do 3º andar, mas você vibrou negativamente, o sujeito levou um tombo. Não pode, tá bom? Tô brincando. Mas a gente vai lá e pensa já, vou desistir. Você arruma outro barco, afunda. Você arruma outro barco, afunda. O problema está nos barcos? Então não vai adiantar, filho. Ai, mas aquela pessoa é minha alma gêmea. Geralmente a alma gêmea tem 20 anos a menos, no mínimo. Mais bonitinha, né? É alma gêmea, durante 1 ano e meio. Depois passa a ser o karma, o obsessor, não é? Gente, tem que tomar muito cuidado, porque a paixão, ela engana. Então você não quer uma nova pessoa. Você quer aquela emoção de volta. Aquela imaturidade de achar que você pode ter aquela emoção várias vezes. Do desejo, daquela questão de ficar perto. Isso é o que os espíritos usam para a gente se sentir atraído. Depois, vamos viver agora direitinho, que os dois tinham que estar juntos, né? Mas é claro que é bom, claro que é bom. Então, se é bom, você pode dar um jeito. Eu, por exemplo, a Adriana é testemunha, eu namoro o José Carlos há quanto tempo? Eu o namoro há 48 anos. Eu estou casada há 38 anos. Comecei no colégio. Eu sou a Agnes, que ele começou a namorar,
Como? Não sou nem da semana passada. Se eu já ler um livro, se eu já pegar uma mensagem, eu já mudei minha cabeça. Ah, você é mutável? Claro que sou. Volúvel? Às vezes. Instável? Muito. Eu sou um ser humano em transformação. Estou um ser humano em transformação. Sou um espírito em transformação. Então é claro que o relacionamento só vai dar certo se eu quiser que dê. E que o outro queira também. Para o outro querer também, eu tenho que me fazer o quê? Você como homem ou você como mulher? Interessante. Tem tanta mulher bonita, não tem? Dá para competir com essa mulherada que está aí fora? Tem tanto homem bonito, aqueles homens arranjos grandões, né? Hipertrofiados em cima e às vezes hipotrofiados aqui. Mas tem, não tem? Interessante. Gente interessante. Quantos tem? Aquelas pessoas que estão perto, batendo um papo, caraca, eu ficava aqui, ó, tomando um café 50 horas, que ia ser bom, né? Tem muito pouca gente. Então, se o meu marido é um homem interessante, minha mulher é uma pessoa interessante, eu quero chegar em casa, eu quero contar, eu quero viajar com ele, quero viajar com ela, eu quero ficar junto com ele, mas para isso é trabalho, é esforço, é dedicação. Eu sempre faço aquela comparação. Você tem uma empresa, beleza, o produto é bom, a prateleira é boa, o comércio é bom, passa gente, tudo é lindo na sua empresa. Aí você pega o banquinho, senta e fala, vai empresa. Casamento é igualzinho, idêntico. Ah, mas a outra é bem mais bonita que essa, a outra, mas sempre vai ter. O que você quer para você? Você quer uma família? Tenha a hombridade de honrá-la, dignificá-la, construí-la, transformá-la para melhor. Agora, há de se ter inteligência para tanto. E vontade. Aí já é mais complicado. De novo, onde você vai buscar subsídios? Porque o mundão, ele tá, ó, sabe, polvo, com um monte de tentáculos querendo mudar você de rumo? É toda hora, tá, dancei, caí na tentação de qualquer coisa, dinheiro, traição, qualquer coisa. Que legal, vou trair de novo, vou roubar de novo. Qual é a diferença desse homem em transformação? Caraca, não vou fazer mais. Vou me esforçar absurdamente para não fazer mais isso. E pronto. Não tem que carregar a bola de ferro no pé. Mas também não tem que se comprazer no erro. Ah, todo mundo erra. Deixa eu errar mais uma vezinha só que é bom. Não pode. Né? Não pode. Então, família é algo muito sério. A solução é mágica? Bom, onde você acha que vai chegar com esse seu comportamento? Né? Dentro da sua família. Aquelas perguntas que eu fiz ali do divórcio, acho que vocês leram, porque a gente tem sempre que se perguntar, né? Eu tenho aqui algumas propostas que a literatura dá, tanto a psicologia como o espiritismo, né? Restabelecimento de hierarquia, interessante o pai saber que ele é pai. Ah, mas não vai traumatizar, não vai não. Põe na tribo índio para coordenar e tira o cacique. Quem tem experiência na tribo, é o índio ou o cacique? O que a gente faz? E pior, hein? Não é nem índio. É índio desse tamanho para mandar no cacique. Vai dar certo essa tribo? Ah, não, eu não vou. Ai, tadinho. Não vou falar não para ele que traumatiza. Olha, 3 traumatizados aqui. Seu pai e tua mãe falaram não para você? Para você falar, Fábio? É que o não naquela época tinha uma linguagem, entendeu? Ah, não pode também. Restabelecimento de fronteiras bem nítidas. Aqui, é papai e mamãe que coordenam. Ah, mas o papai deixou. Ah, eu vou dar uns tapas no teu pai, então nele pode. Né? Não, a gente vai conversar, porque eu e seu pai não temos uma posição definida ainda. A gente vai conversar e a gente te dá uma resposta. Ah, mas é assim? É assim. Por que não? É assim. Né? Comunicação bem nítida. Não gostei do que você fez. Parabéns, você foi sensacional. Porque o reforço positivo é tão importante como a bronca. Né? Culto do evangelho no lar. Amor demonstrado. Demonstrado. Ah, mas você sabe que eu sempre te amo. Como? Você só me dá bronca, só pega no meu pé, só me critica negativamente. Mas eu sei que você me ama. A linguagem esquizofrênica, né? Tô dando uns tapas porque eu te amo. Nossa, então se me odiasse, você me assassinava.
Então tem que se ter coerência, não paradoxal, e não ser paradoxal. Tá? Cooperação. E a cooperação, gente, eu vou pular porque nós já nos adiantamos, mas a cooperação ela passa por um monte de coisas, né? Ela é fundamental. E óbvio, você tem que ter tarefas dentro de um lar e lembrar que a família é um time, mas todo time tem que ter o técnico. E a equipe técnica é pai e mãe. Ah, mas o papai está fora do lar. Beleza, a mãe está no lugar do técnico. Só ela vai conduzir bem esse time. Que bom que o outro técnico pense nas mesmas estratégias para o time vencer. Mas se o outro técnico dá trabalho, porque parece que ele quer afundar o time, você elabora um processo de comunicação, mas é impossível conversar. Não é impossível, às vezes é muito difícil, mas não é impossível. Ou tenta mostrar com o seu exemplo que a sua estratégia é melhor, porque envolve mais amor, envolve acolhimento, envolve retidão. Então você também pode, com o seu exemplo e com o seu amor, mostrar que se você tem uma elaboração de estratégias melhores, e a pessoa vai crescendo, vendo que aquelas estratégias não são positivas. Você não precisa bater de frente obrigatoriamente com ninguém. Lembrando que celular, TV, jogo, etc., são adversários do time, tá? Não fazem parte do time, então não são coadjuvantes na educação de ninguém. Às vezes até podem. Então, gente, quem usa guarda, quem come lava louça, quem desarruma organiza, quem suja limpa, vai a outra limpando tudo. Ah, não, coitadinho, ele é pequenininho. Oi? Né? Mas o pequenininho, que tamanho que ele vai ficar? O meu tem quase 2 metros. A outra tem 1,76 m. Quando não educamos para o respeito mútuo e para a disciplina que geram a cooperação em família, a gente é serviçal de filho, de marido, de esposa, tá? Muito cuidado com isso. E o exemplo é fundamental, senão nós vamos estar colocando aí, como muitos na sociedade atual, crianças folgadas, jovens egoístas, acomodados, tá? E eles não eram assim. Para obter conversa franca, cooperação, exemplo, evangelho, coisas que a gente já colocou para vocês. O fato é que esse equilíbrio em família, educação dos filhos principalmente, ou da família anterior, né, que a gente chama de família de origem, família atual, onde esteja o indivíduo, com que crise e que núcleo familiar, a gente tem que lembrar que as coisas podem se restabelecer, pelo menos de forma melhor, pode ser que não haja uma solução imediata, mas melhora. Fortalecimento na doutrina espírita, lembrar que nós somos filhos de Deus e que temos sempre aqueles que nos auxiliam, que são os nossos espíritos colaboradores, mentores, enfim. Muitas vezes a gente tem que colher fruto de erro, mas isso não significa que a gente não vai aprender com isso e tentar acertar, né? A vida vai sendo vista de uma outra forma. A prece é um elemento fundamental para que você tenha inspiração de como agir durante uma crise e para lidar com as suas próprias querelas mentais. Essa logística, né, para que ela tenha, vamos dizer assim, uma facilidade um pouco maior, a gente até age em, legisla em causa própria. Quando a gente faz a caridade, o alto fala, vou dar uma ajudinha extra, ela ajudou aquela pessoa, vou dar uma ajudinha extra, né? E se a gente ajuda, o céu ajuda. O desafio é melhorar quem não está bem, e o espírito que vem sob a nossa tutela, assim como nós, não está bem. Ainda está carente de evolução. E o nosso papel é esse, seja qualquer que seja o espírito que está sob a nossa tutela ou convivendo com a gente, até os que não são de laço consanguíneo direto, tá bom? Então que nós tenhamos um excelente domingo em família, e aquela pessoa que você fala assim, ai, tá dodói, mas não vou lá não. Vou lá não, hoje você vai. Hoje vai fazer um esforcinho e vai lá visitar, né? Ai, faz tempo que eu não vejo minha tia, minha mãe, minha sogra, sei lá o quê. Vai lá, né? Falou, ai, mas fala, é chata. Me deixa chateado. Não, ela não, você se deixa chateado, né? Se você for lá com outra disposição mental, certamente as coisas vão ter mais sucesso. E o indivíduo mal-humorado, aquele indivíduo que não, porque fez, porque fizeram, porque, eu tenho muita revolta. Vai ler o Evangelho.
Precisa ler Evangelho. Tá? Nós não somos o centro do mundo. Nós somos copartícipes de uma coisa chamada comunidade terrena. Bom? Muita paz e família unida, se Deus quiser. Obrigada, viu? A sua palestra é muito boa, muito atual. Obrigada. Esse tema família é realmente muito amplo, muito fácil, muito difícil de ser tratado. Tanto é que hoje existe até uma terapia chamada constelação familiar. É uma linha. Para tentar estabelecer ou restabelecer a ordem no ambiente. Isso. Obrigada. Tem uma linha na psicologia muito bacana, se vocês tiverem problemas que necessitam dessa intervenção, e pode ser mais breve, pode ser mais longa, uma linha que eu gosto muito, é a sistêmica, chama terapia familiar sistêmica, porque aí ela envolve os diferentes membros da família ao mesmo tempo, e é muito interessante ver esses membros tendo ideias uns dos outros, que aquele tem as suas ideias próprias e não imagina o que o outro pensa deles. Isso é muito salutar, eu acho uma linha bem interessante, eu indico. Tá? Obrigada, gente. Você não sabe O que eu fiz? o quanto você me tranquilizou. Eu pensei que minha família era diferente. Diferente a minha. Não, eu pensei que a minha era diferente, porque lá teve tudo que você falou um pouco mais. E eu falava, nossa, a minha família é problema. Olha que sorte a dele, vai poder problema. resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, já vai evoluir ao foguete. E aí, quando o Adriano falou que eu tenho problema, que o meu problema é o meu sogro, Olha. eu vou trazer uma outra questão, Adriano, que você vai entender. E foi exatamente quando Você fez. eu me casei com a Claudinha que me trouxe uma experiência que eu não tive em casa. Porque o meu sogro, uma pessoa extremamente, vamos falar assim, do sítio, sem qualquer tipo de instrução. Formal. Sim, formal. Foi uma das pessoas que me ensinou a amar o outro. Pois é. De tão, vamos dizer assim, simples, de uma forma tão simples, mas tão abrangente. Então, uma pessoa que não tinha absolutamente, que mal sabe escrever o nome, mas de uma sapiência, né? E que trata todo mundo com amor tão profundo. E hoje... O sogro está aqui? Não tá. Eu nunca vi alguém tão apaixonado pelo sogro. Isso é verdade. Estou adorando. Ele é apaixonado pelo sogro. A sogra eu tive pouco contato, que ela veio a desencarnar, mas e ele continua. E nós estamos tendo uma oportunidade agora, como eu te falei, apesar de toda ranhetice dele, da idade, toda a dificuldade. Porque o Flávio não, viu, gente? O Flávio não é ranhete. Não, mas ele é muito teimoso, né? Com 86 anos. Olha. Ele pode. Quebrou o fêmur e está numa cama, e nós estamos tendo a oportunidade de cuidar dele. De uma forma ou de outra, apesar das minhas brigas, Adriano, de tentar retribuir você aprontou hoje, Adriano. O que você foi abrir amor? E mais uma coisa que eu acho que deve ser falado, não sem qualquer pretensão de querer acrescentar na tua palestra. Gente, Deus não erra. Deus não erra. Nós não estamos na família à toa. Ele pegou e pensou lá o Adriano e colocou onde você tem que estar. Como nós todos. Só uma informação. E eu sempre digo assim, eu falo para a gente, tirando os detalhes, você só tem que prestar atenção no que ele está falando com você, que ele coloca na família. E ontem, essa história começou ontem, né? E aquilo me incomodou muito. O caminho que você dá na aula de são totalmente equilibrados, falando de causas e aflições, né? Aquelas crianças todas ali, conseguindo captar tudo aquilo, né? Transformando aquelas mídias. Aí o ponto fala, ele falou, olha, a gente vai falar dos outros, né? Em relação ali,
da atenção que ele tinha que relevar aquela questão. Ele pôs uma questão para cuidar. Não viu igual ninguém, pôs uma máquina nas costas para ele pulverizar essa planta. E caiu no cinema. Eu falei, nada para casa, né? Nada. A gente discutiu um pouco, não vamos entrar no mérito. Aí eu fui para casa, aquilo me atrapalhou a tarde toda. Porque eu fiquei aqui na mente. Não só você. Nós vamos ter oportunidade de conversar depois. Tinha um mediador nessa conversa? Não, tinha. Certo. A história é longa. Então, assim, aí, fazer isso me incomodou. Caramba, me desequilibrou totalmente daquilo. Eu estava julgando eu em função do que eu acabei de falar e a paciência que eu não tive do Flávio lá de fora. Eu fiz tudo errado. Mas isso é ótimo, para ter uma alta avaliação, não faça de novo. E me incomodou. Ficou, realmente, eu dormi, acordei e a minha primeira mensagem foi sobre família, idoso. Está lá a mensagem de hoje. Aí vem a Agnes e fala de família. Nada por acaso. Aí eu mentalizei e disse, nossa, a Agnes da palestra hoje, ela poderia falar nesse tema, né? E aí, aí eu falava... A Ieta, né? Aquela que escolheu. Olha aí. Não só para ele, quanto para mim, falou muito. E você estava sendo essa mediadora nesse momento. Então, assim, alguma coisa para cá. A gente pode tomar um café? Uma hora? Uma hora a gente pode tomar um café. Primeiro que não precisava se sentir tão culpado, tão mal. Mas isso vai, né? isso vai ser motivo de outras conversas. Isso é bom, isso é bom. Futuras, Deu um start se Deus aí. quiser. Obrigada, viu, Flávio, pela confiança. Número 41. Até 41. até 41 para a gente fazer Ah, gente, eu sou suspeito de sempre. O meu número é 17. Quem é 17? Não tem 17, gente. Ah lá, 17. Ah, Se fosse a soma de 7 para 8. Olha, uma nova chance para amar. Ó, os espíritos estão vendo. Você ganhou, é de grátis. Qual é a sua obrigação? Ler em uma semana. Depois fazer uma palestra. Obrigada. tem o evangelho aqui, as nossas tortas. Hoje nós temos, ó, todas as tortas com lidinho de carne Ai, que delícia. lasanha, berinjela. É a forma que nós temos de manter a casa. Você aceita Pix? Aceita pronto. Pix, dinheiro, cheque, sem fundo. Eu brinco. Vocês não estão, vocês vão ser cobrados, não é pelo Flávio, não é pelo Adriano, não, é lá em cima. Já pensou você chegar lá em cima, tá o cara com o caderninho e fala assim: William, hein? Deu cano no centro espírita. Olha. Que coisa, hein? Não, o pior é que fala assim, o outro que fala assim, deixa eu ver, tinha 100 tortas, você esperou vender 99, a última o dono do centro pegou, porque você não comprou nenhuma. E hoje, como nós temos o costume dos trabalhadores da casa de mandarmos os parabéns, nós vamos mandar ao vivo. Vem cá, Dani. Não, vem cá. Bonitinha, Hoje é aniversário da Dani e nós vamos cantar parabéns para você aqui ao vivo e agora. Bem, Deus te abençoe. Em vez de mandar no grupo, nós vamos mandar para você aqui agora. Olha aí. Você estava ali com um cara de brava, aí o Paulo, a hora que a Agnes falou da família, isso aquilo, o Paulo olhou para você. Ele tirou o óculos assim, viu? No aniversário eu não vou nem falar com você, não, porque você está velhinha demais, né?